Mas voltando lá a 94, né? É porque quando eu revejo, às vezes eu vejo lá no YouTube a transmissão da TV Globo, do Galvão, o lendário Galvão, ele tá com uma voz na abertura e até o momento do acidente de luto já total. Cara, você vendo agora, né? Era impressionante como O ambiente estava o carregado, ambiente claro. era terrível. Porque Era tinha morrido um cara, pesadíssimo, Romulo, né? porque tinha morrido um cara. E muita gente que estava lá, naquele autódromo, naquele dia, como eu te falei, a última morte tinha acontecido 12 anos antes, em corrida. Muita gente ali não tinha visto ninguém morrer na Fórmula 1. Não tinha visto. Quando saí do autódromo no sábado, eu estava meio chocado. Falei assim, caralho, o cara morreu. Puta que pariu. Tá todo mundo aqui e o cara morreu. O cara morreu. O cara bateu o carro e foi pro saco. Que merda. E os próprios pilotos falam assim, poderia ter sido E eu. muitos desses pilotos também não tinham visto. Né? Tem um episódio no sábado que foi bastante curioso também. A Fórmula 1, quando acaba uma classificação, para definir o grid e uma corrida, os 3 primeiros colocados vão à sala de imprensa para dar uma entrevista coletiva e tal. Obviamente, naquele sábado não teve. Mas o Ratzenberger bateu, interromperam o treino, a sessão, a classificação, e depois ela foi retomada, porque precisava acabar. E alguns pilotos voltaram para a pista. O Christian voltou. O Berger, que era austríaco como o Ratzenberger, voltou para a pista, correu na Ferrari. E foi... Ferrari. E aí ele foi para a pista, fez a volta dele e tal, não sei o que lá. Bom, acabou a classificação. Não tinha sido informada ainda oficialmente a morte do Ratzenberger, mas foi logo depois. E aí cancelaram a coletiva e tal. Estamos lá escrevendo, na sala de imprensa. Tinha um praticável assim, uma mesinha. Hoje é tudo super caprichado, mas era uma coisa bem simplesinha. Entra o Berger na sala de imprensa, sobe no palco, no pequeno palco ali, senta na mesa, pega o microfone e fala: olha aqui, eu sei que deve estar um monte de gente aí deve estar se perguntando o que eu fui fazer na pista. Ninguém perguntou nada. Ele pegou para fazer por que eu voltei, mesmo depois de saber que o meu amigo Roland morreu, meu compatriota, o Kamal. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que se eu não fizesse isso naquele momento, eu nunca mais sentava num carro de corrida na vida. Desligou o microfone, levantou e foi embora. Então tem essas coisas, a reação de cada um, como é que foi, né? A morte do Ratzenberger. Então, o domingo se faz muito sensacionalismo em cima das imagens que a gente tem do Senna, que são imagens fortes mesmo. Ele... consternado. Agora, se tivesse uma câmera em cada box ali... Tava todo mundo fazendo a mesma cara, o mesmo jeito, com os mesmos gestos. Na cabine onde está o pessoal da Jovem Pan, mesma coisa. Foi mesma coisa, cara. A gente, caraca, morreu um cara. Tudo bem, não era amigo nosso, mas podia ser, entendeu? E na véspera, no caso dos brasileiros, o Rubinho tinha tido aquela puta porrada, que foi uma coisa muito chocante, era um menino. A maioria ali conhece o Rubinho, conhecia o Rubinho desde o kart, um garoto, cara. O cara se estampou. Mas quando teve o choque do Senna, você saiu da cabine? Tem uma história que já contou o Galvão perguntou, a cabine era do lado. Porque assim, as cabines de Imola, Imola era um autódromo muito acanhado. Então não havia cabine de rádio e de televisão para todo mundo. Algumas emissoras ficavam em containers, em cima do terraço. Sim. Você tinha o box, né? Para quem lembra de Imola, você tem todo o prédio dos boxes, em cima tem um andar com um pedaço era a sala de imprensa, outro pedaço, sei lá, um camarote, um escritório, alguma coisa, e uma laje. E lá na laje tinha lá uns 3 ou 4 containers que algumas rádios ficavam ali. A Globo estava lá, inclusive. Não tinha, era um container mesmo, com dois aparelhos de televisão, uma cronometragem. Não tinha privilégio, todo mundo não, junto. é o que você comprava. É o que tinha. É o que você comprava. Se a emissora pagava mais, podia ter uma cabine exclusiva. A PAN pagava o mais barato que tinha, e já era caro. Nós estávamos num container aqui e o do Reginaldo, do Galvão ali. Exclusivo para um container, né? Sem janela, sem nada. E ficava em cima da sala de imprensa. Então, quando aconteceu o acidente, eu desci e subi várias vezes, porque o pessoal da imprensa italiana, dos jornais italianos e tal, todos eles tinham gente já no hospital. Mandava
freelancer, sei lá, o cara de Bolonha, vai lá para trazer informação. E então era ali, a partir desses caras, dessas fontes, que eu tinha mais informação a respeito do que estava acontecendo no hospital. E isso que você falou, eu relato no meu livro. Tem uma hora que eu subo, que a última informação que dão, vai um cara lá, o cara da FIA, fala assim, vai começar a corrida daqui a 12 minutos, sei lá. Aí quando eu subi, o Galvão estava do lado de fora do container fumando, porque ele não conseguia mais falar, ele deixou o Reginaldo lá segurando a transmissão, e viu voltando, correndo, e o Galvão chega e fala assim, e aí, Flavinho, o que você tem de informação? Eu falei assim, vai começar daqui a 12 minutos. Ele quase me mandou eu tomar no cu, né, com toda a razão, porque lógico que ele queria alguma informação. Agora, a gente estava meio desbaratado, é evidente, né, Rômulo, porque não é só o fato de você estar presenciando a iminência de uma morte ali de um piloto. É a iminência da morte de um piloto do tamanho do Ayrton Senna, que por coincidência é brasileiro como nós, que só estávamos lá para cobrir aquilo. Num momento em que esse cara era disparado o maior ídolo do país. O maior ídolo, não estou falando só esportivo, ele era o maior ídolo do país. Então havia um peso naquela cobertura que todos nós estávamos sentindo naquele momento, né? Você, pela sua experiência de Fórmula 1, a hora da batida, você sentiu o quê? Não senti nada. Nada. Essa coisa... Especulação. Você negócio, eu vi, ele se mexeu, e não sei o quê, papapá. Você fala assim... A única coisa que eu posso dizer, Buga, é que é o seguinte, o clima estava pesado, óbvio que estava. Porque você vem aí de vários anos cobrindo Fórmula 1, uma Fórmula 1... luminosa, estelar, sabe? Politicagem? Não, isso que eu estou dizendo. As coberturas eram sempre muito para cima, porque é um esporte bonito, um esporte rico, um esporte o máximo de tensão era a rivalidade Senna e Prost. Por isso que eu falei da politicagem, a influência do Balestre. 93, por exemplo, a temporada inteira, o Senna vai para o Williams ou não vai para o Williams ou não vai. Então você tinha uma cobertura ali para cima, né? Aí chega naquela... Com o Senna, já naquele ano, naqueles primeiros meses de 94, todo esse otimismo, essa luminosidade, digamos assim, dessa cobertura, ela fica um pouco opaca, porque primeiro ele perde a primeira corrida, segundo ele perde a segunda corrida. Aí ele chega em Imola muito para baixo, não só por causa disso, mas também por causa das histórias com a família dele e a Adriano Galisteu. Então, toda aquela euforia, digamos assim, que permeava o público e a mídia brasileira. Uma situação meio sombria. Ela já estava meio... Não era o Williams dos 2 anos anteriores. Exato. E quando ele foi anunciado, vai ganhar todas as corridas aí, vai ser um passeio, o campeonato vai acabar no meio do ano. O Prost tinha parado de correr e tudo mais. Então, era assim, era o ano. Mas as coisas começaram a dar errado para ele e tal. E não é o meu caso, mas isso é uma coisa muito particular minha, mas a imprensa brasileira torcia para o Senna tanto quanto qualquer torcedor. Não é meu caso que eu estou dizendo, porque não é que eu torcesse contra, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe, eu procuro manter uma certa neutralidade nessas coberturas, como em quase tudo, exceto quando eu falo do meu time, da Portuguesa. Aí eu mando todo mundo tomar no cu. Daqui a pouco a gente fala aí eu vou falar. do Sumaré. Mas enfim, então essa coisa meio sombria também passou a permear os colegas, né? A gente saía para jantar, falava, pô, tamo aí, vai acabar nossa mamata, o fulano da rádio, porque estavam torcendo legitimamente, genuinamente pro Ayrton. Era a hora dele ganhar o tetra, tinha Copa, era o tetra na Copa. Ele era um cara, a gente gostava do cara, e outra coisa, convivia com o cara, entendeu? E aí, naquele fim de semana, aí começa tudo. Começa com o acidente do Rubinho, começa com a morte do Ratzenberger. O clima todo realmente era muito, muito pesado, né? Mas eu não vou dizer que na hora que ele bateu, eu falei assim, morreu. Morreu porque o clima está pesado. Não morreu nada. Eu já tinha visto 500 acidentes. O da véspera que tinha me deixado um pouco mais impressionado, porque falei, cara, porque o cara bateu e morreu mesmo. Sim. Né? Dava pra ver pelo capacete. Sim, a hora que bateu. Esse dava pra ver que o cara tinha morrido. Dava pra ver o capacete, o carro rasgado,
e sangue no capacete, você fala assim, pô, se não morreu é milagre, né? Luciano, que chamou muita atenção foi o sangue, mas era a traqueostomia Depois também, que tirou ele do chão ali e tal. Na verdade, na hora do acidente do Senna, o que me levou a imaginar, e isso não quer dizer que eu tenha dito isso no ar, porque eu estava no ar na rádio. E aí você precisa ser muito responsável. Você não vai matar ninguém antes do tempo. E nem querer matar primeiro que os outros. Porque também é engraçado, tem um monte de gente que matou o Senna antes de todo mundo, né? Eu não matei ninguém, cara. Mais no chute do que qualquer outra coisa. Exato. O que me chamou a atenção, isso sim, você perguntou da experiência, né, Buga? Foi o fato de que quando os caras chegam no carro, os comissários de pista, os paramédicos e tal, em Imola é muito rápido esse socorro, né? Eu percebo que os caras eles param e ficam em volta do carro sem encostar nele. Porque eles estão vendo o que a gente não está vendo. Se não, como de fato aconteceu, o braço da suspensão entrou pelo capacete e quebrou a base do cérebro do cara, devia ter sangue ali. A imagem não devia ser legal. A imagem não devia ser muito boa. E um paramédico fala assim, caralho, espera aí, deixa o doutor chegar. Um paramédico não, o fiscal de pista aqui. Os caras são treinados porque, pô, se estiver pegando fogo no carro, arranca o cara dentro do carro. Mas os caras chegaram, pararam. E também era o Senna, às vezes era o Senna, assim, cara, o ídolo. Não vão nem tirar o cara do carro. Nome, né? Esperaram chegar os médicos mesmo. Isso me chamou a atenção. Mas não é pelo fato de ter me chamado a atenção que eu cheguei na rádio e falei assim, morreu, hein? Morreu, porque os caras chegaram lá, nem encostaram nele, tá morto. Não, jamais. É necessário um cuidado muito grande nesse momento. No ao vivo, então. Super, total. E aí, é isso. Aí eu fui pro hospital, depois que acabou a corrida, quando eu cheguei no hospital, ele tinha morrido fazia, sei lá, 15, 20 minutos. Eu fui sabendo... Em Bolonha. Eu fui sabendo na estrada, no carro, porque aí eu fui com o Mário Andrada, né, que era do Jornal do Brasil, a gente pegou o carro, saiu correndo. A gente já sabia onde era o hospital, isso ajuda, porque na sexta-feira, com o acidente do Rubinho, todo mundo foi até Bolonha, até o Hospital Maggiore e tal, então a gente sabia caminho, não sei o quê. Mas meu carro não tinha rádio, cara. E meu carro era um Fiat Punto. Aí na hora que nós paramos no pedágio, na hora que você sai da estrada entre Imola e Bolonha, para pegar para sair para Bolonha, né, para sair da estrada e ir para Bolonha, na fila ali, nós perguntamos para um cara num carro do lado e foi quando ele falou que ele tinha morrido.